Olá, caríssimos irmãos, que a doce e serena paz do divino e amado Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. E para mim é um motivo de imensa alegria estar mais uma vez aqui, reunidos através desta ferramenta, das mídias sociais, para dar andamento na tarefa de expansão doutrinária do Núcleo Espírita Alta de Souza. E para a nossa reflexão de hoje, nós recebemos como tema os meios de conservação. Tema este que se encontra no Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, que vai tratar sobre as leis morais. Então, vejam o quanto é importante estarmos estudando, estarmos refletindo sobre a importância das leis morais para as nossas vidas, para a nossa transformação, para o nosso progresso. Que os Espíritos dedicaram um capítulo onde só vai ser falado sobre as leis morais, que é o capítulo 5, como eu disse, do Livro dos Espíritos. Ele trata das leis morais e ali ele vai destrinchando cada uma dessas leis. A lei de conservação, a lei de trabalho, a lei de igualdade, a lei de amor, justiça e caridade, que de uma certa forma engloba todas essas outras leis. Mas antes de adentrarmos propriamente no assunto, eu gostaria de convidar a todos os amigos e irmãos que me acompanham neste momento, para que possamos unir os nossos sentimentos e o nosso pensamento em uma prece a Deus, para que, através desta prece, possamos receber o amparo bendito dos irmãos abnegados para dar seguimento com a tarefa que nos foi proposta. Deus Pai de infinita bondade, justiça, amor e caridade. Jesus, Mestre muito amado, queridos mentores, amigos, querido anjo guardião, aqui nos encontramos mais uma vez, vos rogando o amparo bendito, para que possamos neste instante estarmos ligados, estarmos sintonizados nestes ensinamentos que serão trazidos para a noite de hoje, para a reflexão de hoje. Ensinamentos que são de suma importância para a nossa transformação íntima, para auxiliar o nosso progresso. Que as tuas bênçãos, Pai, que a tua luz, que a tua misericórdia possa chegar a todos nós, possa envolver a todos nós, para que possamos, além de ouvir e refletir sobre estes ensinamentos, que também tenhamos a sabedoria e a coragem necessárias para colocá-los em ação no nosso dia a dia. Que possamos, Pai, ser o teu instrumento, hoje, mais uma vez, em benefício de todos os irmãos que aqui se encontram neste instante. Que assim seja. Então, o tema que nos foi proposto para a reflexão da noite de hoje, ele vai falar dos meios de conservação, que vai da questão 704 até a questão 710. E nessas questões, Kardec vai questionando, indagando, perguntando aos espíritos sobre justamente esses meios de conservação que nós precisamos para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência. E na questão 704, Allan Kardec pergunta assim aos espíritos: tendo dado ao homem a necessidade de viver,
Deus sempre lhe facultou os meios para isso? Ou seja, se Deus nos criou, né, simples e ignorantes, a todos nós, né, espíritos simples e ignorantes, Ele também, né, pensou e considerou que nós precisaríamos desses meios de conservação para essa vivência, para essa existência? Então, os espíritos respondem que sim. E se ele não os encontra, ele, o homem, né, se nós não encontramos esses meios de conservação para a nossa sobrevivência, é porque não os compreende. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. É por essa razão que faz a terra produzir de modo a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Então vejam que belíssima resposta e profunda os espíritos dão a Kardec, a Allan Kardec, né, que foi o codificador da doutrina dos espíritos, sobre essa questão, sobre essa indagação que ele faz. Ou seja, Deus, Pai amoroso, bondoso, cuidadoso, Ele nos dá, sim, toda a assistência, todos os meios que necessitamos, meios úteis e necessários para que possamos viver, progredir moralmente. Mas nós invertemos as coisas, nós não compreendemos quais são esses meios e acabamos nos ligando ao supérfluo, ao que nos é desnecessário. E aí a gente desvia do caminho que foi proposto, que foi ensinado, que foi exemplificado pelo Cristo. Nós buscamos sempre o exagero, as coisas que não têm sentido. Então Deus nos capacita, né, de inteligência, para que através da nossa inteligência a gente busque o nosso progresso, a gente busque desenvolver os nossos meios através do trabalho, através da alimentação, através do estudo, através do sono, para que a gente possa estar progredindo, crescendo, em contato uns com os outros, convivendo de forma pacífica, de forma solidária, uns com os outros. Mas geralmente nós pensamos em satisfazer os nossos desejos materiais, em saciar as nossas necessidades materiais. E aí nós começamos a complicar o nosso processo. Nós perdemos o controle desses meios de conservação, porque Deus nos faculta de inteligência para que a gente possa, através dessa inteligência, produzir, né? Levar a todos aqueles irmãos necessitados o necessário, como ele diz na resposta. Se buscamos utilizar e viver apenas com o necessário, não viveremos com tantas desigualdades, com tantas dificuldades. Se ainda temos desigualdades, necessidades, dificuldades, dores, sofrimentos, é porque nós não aprendemos a lição que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos atrás. E na pergunta seguinte, Allan Kardec pergunta aos espíritos, né, por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário, né? Porque existe aí a desigualdade, né? Porque nós observamos que não existe uma igualdade. Uns têm o suficiente, outros não têm nem o básico, outros têm além, em exagero. Será que não existe, né, uma igualdade? Por que a Terra não nos dá os meios
iguais para que a gente possa, né, buscar a nossa sobrevivência. E aí a resposta dos espíritos é maravilhosa, né? Porque ele fala, na resposta ele diz que nós é que somos ingratos, na verdade, né? A Mãe Terra, ela fornece sim o que nós necessitamos, mas só que muitas vezes nós, na maioria das vezes, né, o que acaba acontecendo, nós, com a nossa preguiça, né, com a nossa fraqueza moral, não exercitamos, não utilizamos, né, das ferramentas da forma adequada para buscar a distribuição desse sustento que a Terra nos dá, de forma a atender às nossas necessidades pessoais e também as dos nossos irmãos que se encontram na jornada evolutiva conosco, a caminho, né, nessa jornada evolutiva conosco. Nós pensamos sim em atender aos nossos desejos. Olhamos apenas para o nosso umbigo. O que eu preciso, né, o que eu quero? Uma casa, um carro, um bom trabalho, roupas de luxo, conforto. E para isso eu vou, né, desenvolver, vou buscar, né, os meios que me possibilitem a essas conquistas. Mas eu não paro para avaliar se esses meios, eles são cautelosos, são cuidadosos ao ponto de também, né, possibilitar que os meus companheiros que estão ali, né, naquele processo evolutivo ao meu lado, também estão tendo. Porque a partir do momento que eu começo a buscar uma posição social melhor e conquisto esta posição social melhor através do trabalho, né, do meu trabalho, do trabalho que desenvolvo, da forma de vida que eu busco, será que eu me lembro de olhar o meu semelhante, menos favorecido? Será que eu, nas minhas reflexões, nos momentos do meu lazer, eu lembro daqueles que também poderiam estar sendo auxiliados? Ou simplesmente eu penso que eu estou aqui apenas para saciar essas minhas necessidades materiais? Eu estou na Terra, eu nasci na Terra, eu reencarnei na Terra para aproveitar de tudo o que a Terra me disponibiliza, de todos os gozos, né, materiais que a Terra me disponibiliza. Da boa comida, das boas festas, das boas roupas, da boa moradia. Quando eu tenho esta visão apenas voltada para essas questões de atender essa necessidade material, se eu analisar a fundo, eu vou perceber que eu estou bem distante dos ensinamentos do Cristo, do que Jesus trouxe e nos disse que era importante, e nos mostrou o que era importante. Porque eu vou me afastando dos deveres, né, que o capítulo vai falar, né, dos deveres de cada um de nós, né, seres reencarnados que somos, espíritos, né, num processo de transição planetária, de passagem pela Terra. Então, nós temos os nossos deveres, trazemos na nossa consciência esses deveres lá adormecidos. E quando estamos aqui, né, às voltas com as facilidades, as bem-aventuranças, nos distanciamos das leis divinas. E aí nós colocamos o nosso processo evolutivo em risco. Porque a partir do momento que eu busco satisfazer apenas o meu ego, eu estou caindo em grande perigo.
Eu estou comprometendo o meu planejamento reencarnatório. A oportunidade bendita que me foi concedida para que eu pudesse aprender e progredir. A finalidade de estarmos reencarnados não é para satisfazer aos desejos materiais, e sim para corrigir os erros do passado, para crescer moralmente e assim poder seguir nas moradas, nos planos superiores futuros, nas diversas moradas da casa do Pai. Então nós percebemos, meus irmãos, que nós vivemos de maneira acelerada, de maneira impensada, sem nos preocuparmos com o dia de amanhã. Então, hoje eu tenho, hoje eu vou gastar, então eu vou fazer tudo o que me for possível. Então eu vou comer bem, tem bastante, então eu vou comer. Então eu vou à geladeira e saio pegando, comendo tudo o que tiver lá. Desperdício, não penso no dia de amanhã. Não penso na necessidade futura. E aí, lá na frente, no dia seguinte, quando a necessidade bater à minha porta, eu vou poder reclamar? Não. Por quê? Porque eu fui descuidado. Eu não pensei, eu tenho bastante, então eu vou gastar, eu vou usar, eu vou consumir. Não me preocupo com o dia de amanhã. Hoje eu tenho, não me preocupo com o dia de amanhã. Mas aí no dia de amanhã, no dia seguinte, eu vou precisar, vou procurar e não vou encontrar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou reclamar? Eu vou esbravejar? Dizer que sou infortunado, que sou infeliz, que sou injustiçado? Não, pois eu fui imprevidente. Eu não pensei que o que eu tinha sobrando eu pudesse economizar, guardar para o meu futuro. E hoje nós vivenciamos um momento em que muitas pessoas estão sentindo isso na pele. Eu lembro de quando eu era criança, minha mãe sempre me dizia assim que eu tinha que fazer um pé de meia. Minha filha, faça o seu pé de meia. Faça o seu pé de meia. E na inocência, na pureza da criança, eu não entendia muito bem. Mas agora, nesse instante de vida que estamos todos nós inseridos, nesse momento de vida que estamos atravessando, eu compreendo perfeitamente bem o que ela queria dizer com fazer o pé de meia. Então, geralmente nós vivemos de forma muito acelerada. Não refletimos no futuro, não refletimos no presente, não refletimos nas atitudes que temos. Vivemos aceleradamente. E aí o que aconteceu? Do dia para a noite se abateu sobre o nosso país e os países irmãos, o nosso planeta, a problemática do coronavírus, do Covid-19. Vírus esse que nos fez desacelerar de uma forma assim brusca, abrupta. Então, precisamos entrar no isolamento social, muitos empregos foram suspensos, muitos outros tiveram a redução da jornada de trabalho e também do salário, e muitos outros irmãos acabaram perdendo o emprego. Muitas empresas fecharam, muitas empresas faliram. E aí, muitos relatos começaram a aparecer de irmãos que no passado, que não é nem tão passado ainda, tinham recursos para atender as necessidades de forma tranquila, poderiam utilizar dos recursos e atendia todas as necessidades e até o que não era necessário,
o supérfluo, como falamos ainda há pouco. E não se preocuparam em fazer uma reserva de segurança, em fazer um pé de meia para o momento de dificuldade. Porque, se observarmos, sempre existem momentos de fartura e momentos de escassez. Momentos que estamos abastados e momentos que passamos por necessidades. Então não significa que nós temos que trabalhar para guardar. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas que precisamos pensar sim em manter uma reserva de emergência para uma necessidade, como a que estamos vivenciando agora. Ao invés de gastar os recursos que conquistamos com supérfluos, com roupas, né? Eu quero uma roupa nova, um sapato novo, um celular, né, lançamento top. Por que não utilizamos esses recursos com uma coisa mais útil? Por que não canalizamos esse recurso para o auxílio daqueles menos abastados? E quando a necessidade vem, nós nos queixamos, nós nos vitimizamos, nós nos desesperamos. Somos ainda muito descuidados, muito imaturos. Não percebemos que, apesar de a terra nos fornecer todos os meios, porque é através do solo, é através da terra que nós adquirimos todos os meios, sim, para desenvolver os produtos que necessitamos para sobreviver. Então é através da terra, sim, que nos chega esses produtos. Mas nós não pensamos em cuidar dessa terra, nós não pensamos em uma reserva de emergência e nem pensamos em uma forma de distribuição através do nosso trabalho desses mecanismos para auxiliar o nosso semelhante. Nós agimos, e aí eu lembro da historinha, né, da cigarra e da formiga, nós agimos de forma semelhante à cigarra, na fábula. Enquanto a formiguinha estava lá trabalhando para poder, no inverno, ter o seu sustento, ter o seu alimento, a cigarra estava lá vivendo de forma ociosa, de forma preguiçosa, despreocupada. Hoje eu tenho, hoje eu só estico a mãozinha ali e obtenho o alimento que eu preciso, então eu não vou me preocupar. Não preciso me preocupar. E aí, quando o inverno chega, que as folhas secam, que os galhos secam, que os frutos escasseiam, o que acontece com a cigarra? Acaba passando por necessidade. Acaba necessitando do amparo, do socorro da formiguinha, que trabalhou incansavelmente. Então, para que nós não venhamos a ser como a cigarra da fábula, nós precisamos sim canalizar as nossas energias, o nosso foco, o nosso pensamento para o trabalho equilibrado. A maneira de que esse trabalho equilibrado possa nos facultar o sustento necessário, sem exageros, a nossa sobrevivência e que assim nós também tenhamos a condição de auxiliar os nossos irmãos que necessitem.
E Allan Kardec, ele indaga na questão 708 aos espíritos, né, sobre se não haveria situações em que os meios de subsistência não dependam de modo algum da vontade do homem, e em que a privação daquilo de que ele mais necessita seja uma consequência da força das coisas. Ou seja, pela situação, né, o homem se vê privado desses meios de subsistência. Não por ele não buscar, por ele não procurar, por ele não se esforçar, mas a situação o levasse a não ter, né, como conquistar esses meios de sobrevivência. E aí, né, ele passaria assim por privações, por dificuldades, né, às vezes até por, né, falta do alimento, falta da moradia adequada, falta do medicamento, né, do auxílio em relação à saúde, o levasse, né, que a situação levasse o homem a sofrer essas dificuldades. E aí os espíritos respondem que muitas vezes é uma prova cruel que o homem deve sofrer e a qual sabia que seria exposto. Vejam que a resposta dos espíritos, ela é sempre bem clara, ela não deixa dúvida para nós sobre a nossa responsabilidade diante das situações. Muitas vezes nós vemos ou conhecemos pessoas que passam por situações de extrema necessidade, de extrema dificuldade, que às vezes lhes faltam o básico para sobreviver. E mais uma vez, né, eu volto a repetir que esse momento de pandemia que estamos vivenciando tem mostrado isso, né, de uma forma bem abrangente, né, as necessidades, pessoas que dormem em filas, em busca de um auxílio, para poder conquistar, para poder comprar o alimento que necessita. E aí os espíritos esclarecem a Allan Kardec que realmente o homem pode sim passar por essa situação, ser exposto a essa situação, mas ao reencarnarmos, né, antes de reencarnarmos, existiu um planejamento para tal. E quando reencarnamos, nós recebemos a misericórdia do esquecimento. E aí vai haver, né, para aquele espírito, para aquele ser que passa por essa dificuldade, dependendo da sua condição, da sua aceitação ou não perante aquela dificuldade, se ele conseguir vivenciar aquela dificuldade com resignação, com coragem, com fé, ele vai estar passando pela aprovação de que ele precisa, ou pela expiação de que ele precisa, para corrigir ali, né, algo que ele trouxe do passado, ou até para comprovar, é uma comprovação, é um teste, né, que nós precisamos vivenciar para saber se nós temos de fato a fé em Deus, a resignação, a coragem, e se estamos, de fato, trabalhando a nossa evolução moral. Então, é belíssima a resposta que os espíritos trazem, né, para Allan Kardec sobre esse questionamento. Nós vemos muitos irmãos que passam por dificuldades e são extremamente humildes. Não é que eles são conformados com a situação, porque geralmente é bem comum, né, essa colocação de que os espíritas são conformados. Mas não é isso, não é conformação, mas é entendimento e aceitação. Porque nós sabemos que nada nos acontece sem a permissão de Deus. Se vivenciamos momentos de dificuldades, seja na questão econômica, seja na questão de saúde, seja na questão de relacionamentos, é porque precisamos dessas dificuldades
para aprender a lição, para fazer a prova e termos a certeza se estamos compreendendo os ensinamentos de Jesus. Se estamos trabalhando em nosso íntimo essas transformações, aplicando, no nosso dia a dia esses ensinamentos para o nosso progresso. Porque sabemos que muitos irmãos ainda são orgulhosos, são revoltados, não aceitam a corrigenda benéfica, bendita da dor, do sofrimento, da escassez. Muitos de nós ainda, nos revoltamos ao menor indício de dificuldade. Quantos companheiros não conseguem perceber que sempre, através de uma dor, de uma dificuldade, existe a beleza do ensinamento. Existe o outro lado, mas nós ainda situamos o nosso olhar apenas para a dificuldade, para a dor, para o sofrimento. Esquecemos da misericórdia e do amor do Pai, que nos ensina através das nossas próprias imperfeições. Nós temos o livre-arbítrio, podemos escolher qual caminho seguir, qual caminho buscar, se é o caminho da porta larga, das facilidades, ou se é o caminho da porta estreita. Porta essa que nos levará a Deus. Mas muitos ainda insistimos em buscar a porta larga, a porta das facilidades, a porta do jeitinho, porque eu tenho um conhecido, porque eu dou um jeitinho para resolver a situação. Que jeitinho seria esse? Reclamamos e vemos, através das redes sociais, sejam elas Facebook, Instagram, amigos, irmãos, se degladiando, discutindo, muitos até desfazendo amizades antigas por terem opiniões diferentes, por terem pensamentos diferentes, por terem gostos diferentes. Percebam, meus irmãos, o quanto nós ainda estamos distantes da lei divina. Porque Deus, Ele não discrimina nenhum de seus filhos, seja pela cor, seja pelo credo religioso, seja pela condição social, econômica. Não. Ele ama todos, Ele ama a todos, indistintamente. Até aquele que é cruel, que atenta contra a vida do seu semelhante, também é amado por Deus. E nós agimos ainda de maneira a julgar o nosso semelhante pela cor da sua pele, pela religião que ele escolheu, pela condição sexual, pela escolha sexual, pela aparência. Então, os nossos valores, eles encontram-se invertidos. Nós olhamos, julgamos, apontamos, condenamos muitas vezes. E quando passamos por determinadas situações, queremos que o outro seja amoroso, misericordioso, que tenha tolerância, compaixão para com as nossas imperfeições, para com as nossas limitações. Mas nós
somos intransigentes e muitas vezes agressivos no julgar ao nosso irmão. Vemos famílias em contendas por escolhas, por posturas políticas. E muitas vezes a nossa postura no nosso dia a dia é justamente similar àquela que tanto condenamos. Porque condenamos os políticos que são corruptos, as ações que desviam verbas milionárias, condenamos os vereadores, senadores, prefeitos, de um modo geral, que abandonam, esquecem a população, mas no momento que precisamos dar o nosso testemunho, o nosso exemplo, nós agimos de maneira semelhante. Quando se é fornecido pelo governo um auxílio emergencial, como o nome diz, é para uma emergência, e se esclarece quais são os pontos para receber esse auxílio, que não se pode ter carteira registrada, que não pode já receber algum outro benefício, e mesmo assim eu insisto em querer receber, e vou lá e me inscrevo, me cadastro para poder tentar receber o benefício. Quando no meu dia a dia eu vou à farmácia, ou ao supermercado, ou à padaria, compro lá o meu alimento, o meu mantimento, pago, e aí eu recebo um troco a maior do caixa. E aí, ao invés de eu devolver o que me foi dado a mais porque não me pertence, eu guardo, fico caladinho e saio de fininho. Eu não me preocupo com o meu semelhante, que será penalizado porque vai ter que arcar com o valor que saiu a mais do seu caixa. Quando um caminhão tomba em uma via pública, caminhão carregado, né, de alimentos, mantimentos, e eu me aproveito da situação para saquear. Em momento algum me passa pela cabeça auxiliar aquele irmão que está ali fazendo o transporte daquela carga. Em momento algum me passa pela cabeça que aquela carga não me pertence, pois eu não paguei por ela. Então, qual é a moral que eu tenho para estar criticando, para estar julgando, para estar apontando ao dedo, seja quem quer que for? Quando eu ainda ajo de maneira tão indevida. Então, meus irmãos, essas reflexões trazidas nesse capítulo 5 do Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que fala para nós sobre esses meios de conservação, nos traz essas profundas indagações, esses profundos questionamentos. Qual ainda está sendo a minha postura, a minha atitude, né, diante das situações que cabem a mim trabalhar, que cabe a mim transformar? São as atitudes das minhas posturas, relacionadas à minha evolução moral. Qual é o exemplo que eu estou dando diante da minha família, diante da sociedade como um todo, enquanto ser, enquanto cristão, como eu gosto, né? Geralmente gostamos de nos intitular, que somos cristãos. Será que estamos agindo como um verdadeiro cristão? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que fala, né, sede perfeitos, ele vai falar lá do homem de bem. E é bem interessante a colocação que ele faz sobre o homem de bem, porque no seu início ele já diz basicamente qual é a postura do homem de bem, ou quais são as virtudes que esse homem de bem deve desenvolver, deve buscar desenvolver, para que ele seja de fato, né, considerado um homem de bem, para que ele possa de fato se dizer verdadeiramente cristão.
E eu vou pedir licença para ler, porque ele inicia dizendo assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Será que nós podemos dizer que nós estamos cumprindo essa lei de justiça? Nós somos justos diante dos fatos, das situações que vivenciamos no nosso dia a dia? Nós somos amorosos? Não o amor no sentido vulgar da palavra, o amor posse, o amor, dono, eu sou dono, é minha propriedade, meu marido, minha esposa, meu filho, minha casa. Não é esse amor que o Evangelho nos fala aqui, que devemos desenvolver. E é o amor sublime, é o amor sem julgar, sem apontar o dedo. E a caridade. Será que estamos realizando toda a caridade que nos é possível? Será que já conseguimos abdicar do nosso supérfluo em favor do nosso semelhante? Porque lá no Evangelho também fala da questão da aprovação dos ricos. Que o que sobra na mesa dos ricos poderia, muitas vezes, alimentar uma família inteira. Mas será que nós temos essa consciência? Compreendemos esses ensinamentos a esse ponto? De que o nosso supérfluo pode ser o necessário ao nosso semelhante? Muitas vezes, quando nós nos desfazemos de algum bem material que possuímos, nós pensamos logo em vender. Eu vou vender porque está novo, está em boas condições, em bom estado, então eu vou vender. Não estou condenando ninguém que pense dessa forma, mas eu só estou levando a reflexão, propondo, a reflexão. Se eu tenho condições de comprar um objeto de melhor qualidade, será que eu não poderia abrir mão e doar aquele outro? Ao invés de vender? Será que eu já estou buscando dividir o meu dia, ou a minha semana, ou o meu mês, de uma certa forma que eu possa dedicar o meu tempo ao meu trabalho, ao meu estudo e à prática da caridade? Nós estamos vendo, diante da pandemia, que muito auxílio está sendo realizado, de fato. A solidariedade aumentou bastante, mas ainda temos tantos irmãos necessitados, precisando do amparo, precisando do socorro, não só do amparo, do socorro material, mas do sorriso, da ligação, para saber como está. E é tão bom a gente se sentir lembrado quando alguém liga para a gente: olha, estou te ligando para saber como você está, se está tudo bem, se você está precisando de alguma coisa. Será que nós também não podemos fazer o mesmo? Ao invés de julgar se aquele irmão de fato está precisando ou não do amparo, da assistência, não cabe a nós julgar. Não cabe a nós julgar. Pois é ele mesmo quem vai avaliar, analisar a sua consciência e futuramente responder pelas suas atitudes. Porque fatalmente nós colheremos o que semearmos. Diante desses ensinamentos que foram propostos, para trabalharmos, ficamos a pensar o quanto somos abençoados, o quanto Deus zela por todos os seus filhos, por todas as suas ovelhas e não desampara nenhuma. Pois a todo instante nós recebemos
os ensinamentos que necessitamos, o amparo que necessitamos, para que possamos despertar, para que possamos aprender, para que possamos perceber que só vamos passar para a condição de espíritos regenerados, num planeta regenerado, quando não mais houver prantos, quando não mais houver derramamentos de sangue, quando não mais houver dores, choro, fome, frio, sede, desamparo e desamor. Nenhuma ovelha do reino de Deus será esquecida, ficará para trás, a menos que ela queira, porque o progresso, ele chega para todos nós. Nós trazemos na nossa constituição de espíritos imortais que somos, a luz divina, a centelha divina. Então, que possamos fazer essa centelha, essa luz divina, brilhar em nós e, através dessa luz, desse brilho, levar a nosso semelhante, ao nosso irmão, essa motivação para que ele desperte também para fazer brilhar a sua luz. E lembrando Chico Xavier, em uma das suas passagens, sempre cheias de ensinamentos, Chico Xavier questiona, indaga, a um aprendiz, um aprendiz estava ali vendo um pastor, a pastorar as ovelhas, e esse aprendiz indaga a esse pastor, sobre a condução dele ali, diante daquela situação. E ele pergunta ao pastor se uma ovelha daquela, que ele estava ali pastoreando, caísse numa fossa, o que ele faria? E o pastor responde ao aprendiz que ele iria retirar a ovelha da fossa e levaria a ovelha com ele. Mas o jovem aprendiz, cheio de dúvidas, de indagações, de questionamentos, observa, faz outra pergunta. Mas e se a ovelha se machucar? Se ferir? E aí o pastor responde a ele que ele iria curar o ferimento. E mesmo se a ovelha estivesse sangrando, ele carregaria a ovelha para que ela não ficasse para trás. E o aprendiz pensou, refletiu demoradamente e indagou de novo. Mas e se a ovelha fugir para bem longe, léguas e léguas distante, da onde eles estavam ali? E o pastor, tranquilamente, serenamente, pensou, refletiu, e olhando para todo aquele rebanho que ali estava, ele respondeu que ele não deveria ir atrás daquela ovelha, porque ele não poderia abandonar todo o rebanho, deixar todo o rebanho por causa de uma única ovelha. Mas ele então mandaria o cão buscar aquela ovelha. E aí Chico Xavier, ele coroa, essa passagem com, assim, arremata, ele fecha essa passagem, com um grande ensinamento. Ele fala que a mesma coisa se dá, a mesma coisa acontece com o Cristo diante de nós. Quando nos afastamos léguas e léguas do caminho certo. Nós somos essas ovelhas que temos o caminho a ser seguido, que temos toda a orientação necessária para seguir o caminho,
todos os meios necessários de conservação, de sobrevivência, de subsistência para seguir o caminho. Mas nós fugimos do caminho. Nós deixamos o necessário e buscamos apenas o supérfluo, o que não é necessário, o excesso, o abuso. E aí, ele diz que o cão do sofrimento vai atrás. Vejam que conclusão, que fechamento maravilhoso desse breve relato Chico Xavier faz. Então nós, ovelhas que somos, quando nos distanciamos léguas e léguas, o cão do sofrimento vai atrás para fazer que possamos voltar para o caminho do Cristo, para o caminho do amor, para o caminho do bem. Então, ao invés de questionarmos, de nos revoltarmos, de blasfemarmos contra a dor, contra o sofrimento, que possamos vê-los como esse cão que nos traz de volta para o caminho do bem, para o caminho do amor. Agora, neste instante, queremos passar a nossa prece de agradecimento por tudo que recebemos na noite de hoje, pelos ensinamentos, pelas lições que podemos estar aqui compartilhando, que são tão importantes a todos nós. E convidamos a todos que nos acompanham para que possamos, mais uma vez, elevar o nosso pensamento a Deus e agradecê-lo por mais esta oportunidade bendita. Deus Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre, Guia e Modelo, queridos Espíritos, abnegados trabalhadores do bem, que nos amparam, que nos auxiliam, que nos assistem em todos os momentos da nossa vida. Felizes estamos a agradecer por mais esta oportunidade bendita de aprendizado, de reflexão, de renovação dos nossos pensamentos, mesmo que por breves instantes. Que essas reflexões que nos chegam, Pai, possam ecoar em nosso íntimo, nos mostrando a necessidade que temos ainda de servir na sua seara bendita, e que só através de estarmos servindo na tua seara, Pai, estaremos buscando estar ligados a Ti para realizar a transformação moral de que necessitamos. Muito obrigada, Senhor, por tudo que nos concede, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.